Eu vejo aqui entre o medo, que o medo para mim ele está ligado no pecado. Porque toda pessoa que tem medo, ela está ligada num certo pecado. Porque aquele que não está ligado em pecado nenhum, ela não tem medo de nada. Ela não tem medo de nada. Ela não tem medo de perigo, não tem medo de nada, mas de nada mesmo. É claro que a pessoa não vai ser o valentão de querer escorar a briga, de tentar o Senhor, que quando não precisa passar em tal lugar, ele vai passar, essa pessoa vai passar porque não tem medo, porque não ter medo e ser valente é outra coisa. Se a pessoa disser, eu não tenho medo de nada, mas a pessoa é uma pessoa valente, uma pessoa com raiva, uma pessoa que não é de Deus. Então, essa eu não coloco junto. Porque não ter medo é a pessoa não ter receio de nada, mas não agir com violência. O que eu quero dizer que a pessoa não deve ter medo de nada, mas não ser a pessoa valente, que a pessoa valente, aí ela diz que não tem medo de nada, daí enfrenta tudo, né? Briga, né? E não é essa pessoa que eu quero dizer. Eu quero dizer a pessoa que não tem medo de nada, é a pessoa calma, a pessoa cheia de amor, de paz, uma pessoa de Deus, uma pessoa que não quer briga, uma pessoa que entrega tudo na mão de Deus. E Deus é o vingador. Deus é o vingador. Deus é o dono da justiça. A vingança pertence a Deus. Então, não é porque a pessoa diz, não tenho medo de nada e ser valente. Não. Isso já é pecado. Isso é já do lado do inimigo. Pessoa que é valente, quer brigar, que não tem medo de nada, ela é de Satanás. Essa pessoa é uma pessoa de Satanás, enviada de Satanás, para fazer confusão, para não manter a ordem, mas sim a desordem. Para manter a desordem, não a ordem. Então, a pessoa tem que manter a ordem. Manter a ordem é não violência. E esse medo que eu quero dizer, que a pessoa não deve ter medo, é uma pessoa que também não briga. É a pessoa que entrega nas mãos de Deus a vida dele. Então, e a pessoa que não briga, que não é valente, que não briga e tem medo, ela, eu acho, né, na minha opinião, que a pessoa está em pecado. Porque se a pessoa, ela não está em pecado, a consciência da pessoa não acusa ela não vai sentir medo, porque ela entrega todos os caminhos dela para o Senhor Deus. Vejamos aqui. Em 1 João, capítulo 4, versículo 18, que diz assim: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Você viu que o perfeito amor lança fora o medo. Continuando a leitura, porque o medo envolve castigo. O medo envolve castigo. E do que vem o castigo? O castigo vem do pecado. Então, não estou errado eu de pensar isso, né? Que a pessoa que tem medo é porque ela está envolvida no pecado. Veja que a Bíblia diz aqui em João 1, capítulo 4, versículo 18, que no amor não há medo. Se a pessoa ama, é porque a pessoa é uma pessoa de Deus, uma pessoa que não faz o mal para ninguém. Então ela não está em pecado. Ela não pratica o pecado. Olha que diz, antes é perfeito o amor, lança fora o medo. Quando a pessoa está em amor
com o povo, com o próximo, com as pessoas, ela lança fora o medo. Por quê? Porque ela não está em pecado. E se a pessoa ama, ela não peca. Toda pessoa que ama, ela não trai. Ela não trai o companheiro, não trai a esposa não trai o marido, não trai o irmão, não trai. Não existe traição quando o amor. Quando o amor, não há traição, não há briga, não há contenda, não há roubo, não há assassinato. Então, quando há amor, é um respeito só. As pessoas se respeitam pelo amor. Então, o amor perfeito, ó, diz a Bíblia aqui, o amor perfeito lança fora o medo. E por que isso? E porque a consciência da pessoa está limpa. E quando a consciência da pessoa está limpa, ela sabe que Deus é o justiceiro. Deus é o dono da justiça. Então, se ela está limpa, ela não está em pecado, não deve nada para ninguém e ela está segura, porque está na mão de Deus e a consciência não acusa ela. E aí vem o livramento de Deus. Eu tenho certeza que vem o livramento de Deus. A pessoa que deixa tudo na mão de Deus. Diz aqui, porque o mundo envolve castigo. Veja, porque o medo, não o mundo. O medo envolve castigo, não o mundo. O medo envolve o castigo. E se o medo envolve o castigo, porque há pecado, a culpa, né? E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Veja, quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aqui diz a Bíblia, quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, toda pessoa que ama, ela está aperfeiçoada no amor. E não há castigo para ela. Ela não vai ter medo de nada, porque a consciência dela está limpa. E ela entrega os caminhos dela na mão do Senhor. Ele é o justiceiro. É ele que defende, é ele que cura. Então, a Bíblia também diz que Deus fere e Deus cura. Deus abate e Deus levanta. Deus mata e ressuscita. Deus é dono de tudo. Deus, se Deus quiser, ele faz o que quiser. Ele faz o que quiser, ele é dono de tudo. Ele é dono da morte, dono da vida, ele é dono de tudo, certo? Então, ele faz o que quiser e ninguém pode dar palpite para ele. Já pensou uma pessoa dar conselho para Deus? Já viu uma pessoa querer dar conselho para Deus? Não faça isso, Deus. Não faça isso, faça diferente, Deus. Faça, Deus, da outra maneira. Deus, não castiga essa pessoa, Deus. Faça de outra maneira, meu Deus. Sabe, pessoas dando conselho para Deus. Deus não precisa de conselho de ninguém. Deus é justiça, ele faz a justiça, certo? E quando a gente faz um pecado que é pecado por castigo, como aqui diz o castigo, né? Quando a pessoa faz um pecado que é por castigo, que Deus vai castigar, mas se a pessoa se humilhar, o que acontece? Se a pessoa se humilhar, Deus não castiga mais. É como diz a Bíblia, Deus se arrepende daquilo que ia fazer contra aquela pessoa e não castiga mais. Quando a pessoa se humilhar perante Deus. Se humilhar e pedir perdão para Deus e para as pessoas que ele está envolvido, né, em pecado. Se a pessoa não está envolvida em pecado com as pessoas, é só pedir perdão a Deus. Aí, mas não é só o perdão. O perdão é da boca para fora, todo mundo faz isso. Deus quer um perdão de humilhação. Quando a pessoa se arrepende de coração e se humilha perante Deus. E quando Deus vê a humilhação que a gente está, que a gente se humilha perante Ele, aí reconhece o perdão. Aí Deus perdoa e se arrepende daquele mal,
daquele castigo que ela impor sobre a pessoa. Então, veja que Deus, ele é justiça. Ele é justiça. Então, se a pessoa se arrepender, Deus é justo para também o quê? Perdoar. Por isso que a gente tem que deixar nas mãos de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E a pessoa que é guiada pelo Espírito Santo de Deus não era, porque é Deus que guia ela. Ela não é guiada pela carne, pelo próprio Espírito, ou por o Espírito de Satanás. Ela não é guiada pelo Espírito de Satanás, não é guiada pelo próprio Espírito, não é guiada pelos pensamentos da carne, materiais, mas sim pelos espirituais, mas espiritual com o Espírito de Deus. Então, a pessoa que é guiada pelo Espírito de Deus, essa não era, porque Deus não deixa errar. Deus não deixa errar. E quando a gente entrega a nossa vida nos caminhos do Senhor, entrega para Ele, como que fosse uma criança, dá a mão para o pai, para atravessar a rua, assim a gente dá a mão para Deus, para que Ele nos protege dos acidentes, protege nós das doenças, da peste, protege nós das enfermidades, protege nós da pobreza, da miséria, da fome e da sede. Ele nos protege do inimigo carnal, inimigo espiritual. Ele nos protege e nos livra. Você vê que Salmo 91, que diz em Salmo 91, né? Então, ele nos protege e debaixo das suas santas asas nós estaremos seguros. E ele nos pega pela mão. Você vê que Davi disse: eis que eu estou no lamaçal de lama. Senhor, Deus meu, pegue na minha mão e erga-me em cima do monte, e ali estarei seguro. Também Davi fala assim: Deus, as correntezas estão me arrastando, me levando rio abaixo. Cuida-me, salva-me, Deus meu. Pegue-me pela mão e erga-me no monte, e ali estarei seguro. Você vê que Davi clama assim, tanto do lamaçal de lama, como também das correntezas do rio. E é o certo, porque que quando você vê que Davi entregou a vida dele para Deus, entregou o caminhar dele para Deus, o destino, caminhar, entregou os caminhos dele para Deus. E ele confiava em Deus, por mais que ele se sentia aborrecido, por mais que ele fosse apertado pelos inimigos, se sentia acuado pelos inimigos, apertado pelos inimigos, mas ele tinha certeza que tinha um Salvador, que Deus ia pegar ele pela mão, ia salvar ele, tanto da correnteza, quanto do lamaçal de lama, quanto da pobreza, quanto dos inimigos, quanto da morte também, da morte, da doença, das enfermidades. Davi tinha certeza que Deus, por mais difícil que estava, pela luta mais feroz que estava, os inimigos apertando ele, mas ele sabia que ele tinha um Deus que ia pegar pela mão e salvar ele. Assim também nós, se nós fizermos como Davi, entregar a nossa vida nas mãos de Deus, entregar os nossos caminhos para Deus nos guiar. Veja, você vê que quando um pai sai com uma criança, né? Um pai e uma mãe, né? Sai com a criança, mas eles têm que pegar na mão, porque a criança se solta da mão, e tem que tomar cuidado, porque a criança pode se soltar da mão e correr por meio da rua, no meio do asfalto, e ser atropelada. Então, o pai e a mãe
o pai e a mãe segura a mão da criança apertada para que ela não se solte da mão e sofra um acidente e venha até morrer. Assim Deus nos segura pela mão quando nós se entregar, como a criança se entrega para o pai e a mãe. Você vê que a criança que não é teimosa, ela se entrega para o pai e a mãe, para os cuidados do pai e a mãe. E quando a criança, ela não é teimosa e obediente, ela se entrega ao pai e à mãe para os cuidados do pai e a mãe. Aí o pai e a mãe faz o quê? Cuida ela em todos os perigos. Pai e mãe cuida da criança em todos os perigos. Cuida da altura, para não cair da altura. Cuida para não tropeçar. Cuida para atravessar a rua. Cuida em tudo. Você vê que o pai e a mãe cuidam da criança para ela não tropeçar, para não cair. Cuida da criança para não ficar doente, para não comer coisas que faça mal. Cuida para a criança não tomar coisa gelada, para não atacar a garganta. Cuida a criança para não ficar doente em várias maneiras. Na comida, na bebida, água fria, né? O pai e a mãe cuidam da criança, guia os passos das crianças. O pai e a mãe guia os passos da criança e pega pela mão e não deixa sofrer nenhum dano. Assim somos nós. Se nós se tornarmos igual às crianças obedientes pelo pai e pela mãe, e se nós se tornar obediente a Deus, Pai, o Senhor dos Exércitos, e entregar a nossa vida, entregar os nossos cuidados, tudo para Deus, os nossos caminhos para Deus, então Ele pega nós na mão, assim como o pai pega na mão do filho e não deixa tropeçar, não deixa cair, não deixa se arrebentar e não deixa sofrer nenhum dano. Quando a gente entrega os nossos caminhos a Deus, se entrega de corpo e alma a Deus, entrega os nossos caminhos a Deus, e Ele tudo fará por nós, assim como um pai de família. Ele pega nós pela mão, nos guia. Mesmo que nós estejamos no vale da sombra da morte, lá Ele nos segura pela mão. Mesmo que está difícil, a pobreza nos aperta, mas ali está Deus para nos sustentar e não deixar nós morrer de fome. Deus nos guia. Se o pai e a mãe nos guia dessa maneira, com cuidado, imagina Deus, que além de ser pai é Deus. Ele é maior do que um pai de família. Porque ele tem poder sobre... o pai de família tem o poder limitado sobre a criança. Mas Deus não tem o poder limitado. O poder de Deus é infinito. Porque além de ele ser pai de todos, ele é Deus. Então, como ele é pai, já nos protege. Imagina, Deus, sabe o que é Deus? Deus tem o poder, de mudar a nossa vida, de transformar a nossa vida. Ele tem o poder de nós resgatar lá do vale da sombra da morte, aonde que nem um pai, nem uma mãe consegue resgatar um filho da morte. Deus pode. Aonde que um pai e a mãe não conseguem resgatar um filho na prisão, Deus pode. Deus pode resgatar a pessoa lá na prisão. Deus pode resgatar a pessoa no vale da sombra da morte. E Deus pode ressuscitar a pessoa. É somente crer nele. É somente entregar a vida por ele. Entregar a vida a ele. Entregar os caminhos a ele. Porque se um pai de família tenta salvar a criança de qualquer custo, às vezes não consegue, mas Deus consegue. Porque Deus, além de ser pai, ele é Deus. Então ele faz o papel de pai e faz o papel de Deus. E o pai e a mãe, eles conseguem só fazer o papel de pai e de mãe. Mas eles não conseguem fazer o papel de Deus. Eles não têm poder para curar.
Ele não tem poder para curar, ele não tem poder para resgatar, ele não tem poder para ressuscitar. E Deus tem tudo isso. Esse Deus Pai, ele tem tudo isso, certo? Então, vamos entregar de corpo e alma para Deus. Vamos se entregar de corpo e alma para Deus. Entregar os nossos caminhos para Deus e deixar Ele nos guiar. Não nós querendo ser guiados pelos nossos desejos, pela a nossa ansiedade, pelas nossas cobiças, pelos nossos desejos, desejo da alma, desejo do coração humana. Se nós querer ser guiado pelo nosso desejo, pelo nosso querer, nós quebra a cara. Muitas vezes, muitas e muitas pessoas eu vejo quebrando a cara porque quer fazer as coisas do jeito dela. E pior que tem pessoas, tem filhos que acham que o pai e a mãe têm raiva deles porque eles querem viver uma paixão. E essa paixão não vem de Deus. Deus não aprova aquele namoro, Deus não aprova aquele casamento, Deus não aprova aquilo que ele vai fazer. Seja emprego, seja namoro, seja casamento, seja emprego. Deus não aprova aquilo. Deixa Deus provar. E quando Deus provar, ele confirma. E se nós entregar a nossa vida, nossos caminhos na mão de Deus, ele nos guia. A gente não sente ele pegar no nosso braço e nos guiar, mas espiritualmente ele nos leva lá. Ele nos guia e nos leva lá aonde está a nossa bênção. Aonde nós deve estar. Aonde que ele quer que nós estejamos. Ele nos guia. Ele nos encaminha para o caminho que ele quer. E o caminho dele é bom. O caminho dele não é traiçoeiro. O caminho dele não é enganoso, igual o caminho do homem. O caminho dele é perfeito. É para o bem. O caminho dele é amor. É para o bem. Então, jamais uma pessoa vai sofrer se entregar. Jamais vai errar se entregar os caminhos, os seus caminhos nas mãos de Deus. Que ele nos guia e nos guia para a vitória. Jamais Deus nos guia para a derrota se nós confiarmos nele e se nós se entregar a ele de corpo e alma e espírito. E se nós colocar os nossos caminhos nas mãos dele, ele nos guia dia e noite. Amém?